O salmo que vamos ler hoje é o Salmo 70, que é uma oração de confiança em Deus, de louvor a Deus, de testemunho de Deus. É um salmo que nos ensina como devemos nos relacionar com Deus em todas as circunstâncias da vida, especialmente nas dificuldades, nas tribulações, nas perseguições. É um salmo que nos mostra que Deus é o nosso refúgio, a nossa esperança, o nosso mestre, o nosso Salvador. Vamos ler juntos. Salmo responsorial Salmo 70. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Cantarei vossos portentos, ó Senhor, lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Que lindo salmo, não é mesmo? Ele nos mostra que o salmista, que pode ser o rei Davi ou outro autor inspirado por Deus, tem uma história de vida marcada pela fé, pela esperança, pelo louvor. Ele nos mostra que o salmista reconhece a Deus como o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador. Ele nos mostra que o salmista confia em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre. Ele nos mostra que o salmista canta as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus. Meu amigo, minha amiga, qual é a sua história de vida com Deus? Você reconhece a Deus como o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador? Você confia em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre? Você canta as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus? Eu quero te dizer que Deus quer ter uma história de vida com você, uma história de amor, de graça, de bênção. Deus quer ser o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador. Deus quer que você confie nele desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre. Deus quer que você cante as suas obras, a sua justiça, as suas maravilhas. Mas para ter uma história de vida com Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa se aproximar de Deus, você precisa se entregar a Deus. Você precisa reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o soberano sobre todas as coisas, que Deus é o Senhor de todas as coisas. Você precisa reconhecer que você é uma criatura de Deus, que você é dependente de Deus, que você é responsável diante de Deus. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você é rebelde, que você é culpado diante de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de perdão, de salvação, de restauração diante de Deus. E como você pode obter o perdão, a salvação, a restauração diante de Deus? Só há uma maneira, só há um caminho, só há uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, que se fez homem, que nasceu de uma virgem, que viveu sem pecado, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que voltará em glória. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode nos reconciliar com Deus, o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o cumprimento das profecias, o centro da história, o sentido da existência. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para receber a Jesus, você precisa crer em Jesus, você precisa amar a Jesus, você precisa seguir a Jesus. Você precisa crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você, que Ele vive por você. Você precisa amar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. Você precisa seguir a Ele em obediência, em santidade, em fidelidade, em humildade. Se você fizer isso, você terá uma história de vida com Deus, uma história de amor, de graça, de bênção. Você terá a Deus como o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador.
Você confiará em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre. Você cantará as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus. Mas se você não fizer isso, você não terá uma história de vida com Deus, mas uma história de morte, de condenação, de maldição. Você não terá a Deus como o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador, mas como o seu juiz, o seu adversário, o seu inimigo. Você não confiará em Deus, mas desconfiará de Deus, mas se afastará de Deus, mas se rebelará contra Deus. Você não cantará as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus, mas blasfemará contra Deus, mas se oporá a Deus, mas se perderá de Deus. A escolha é sua, meu amigo, minha amiga. Você quer ter uma história de vida com Deus ou uma história de morte sem Deus? Você quer reconhecer a Deus como o seu protetor, o seu libertador, o seu salvador ou como o seu juiz, o seu adversário, o seu inimigo? Você quer confiar em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre ou desconfiar de Deus, se afastar de Deus, se rebelar contra Deus? Você quer cantar as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus ou blasfemar contra Deus, se opor a Deus, se perder de Deus? Eu espero que você escolha ter uma história de vida com Deus, reconhecendo a Deus como seu protetor, o seu libertador, o seu salvador, confiando em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre, cantando as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus. Eu espero que você faça essa oração comigo agora, e se entregue a Deus por meio de Jesus. Repita comigo. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és o meu Criador, o meu soberano, o meu Senhor. Eu reconheço que eu sou a Tua criatura, o Teu dependente, o Teu responsável. Eu reconheço que eu sou pecador, rebelde, culpado diante de Ti. Eu reconheço que eu preciso do Teu perdão, da Tua salvação, da Tua restauração. Eu creio em Jesus Cristo, o Teu Filho, que se fez homem, que morreu por mim, que ressuscitou por mim, que vive por mim. Eu o recebo como meu único mediador, o meu único reconciliador, o meu único salvador. Eu o amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente, de todas as minhas forças. Eu continuo a oração. Eu o sigo em obediência, em santidade, em fidelidade, em humildade. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bênção. Eu te peço que sejas o meu refúgio, a minha esperança, o meu mestre, o meu salvador. Eu te peço que me ensines a cantar as tuas obras, a tua justiça, as tuas maravilhas. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero te parabenizar pela sua decisão. Você acaba de ter uma história de vida com Deus, uma história de amor, de graça, de bênção. Você acaba de ter a Deus como o seu refúgio, a sua esperança, o seu mestre, o seu salvador. Você acaba de confiar em Deus desde a sua infância, desde o seu nascimento, desde o seu ventre. Você acaba de cantar as obras de Deus, a justiça de Deus, as maravilhas de Deus.